Bom dia, povo de Deus. Que alegria poder começar mais um domingo na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2026. Estamos no 21 grau, domingo do tempo comum. E antes que este dia ganhe velocidade, antes das conversas, dos compromissos, do almoço em família, das preocupações que talvez já tenham acordado com você, Deus nos concede este instante para ficar perto dEle. Talvez você tenha acordado hoje carregando uma pergunta que ninguém conhece, uma pergunta sobre você mesmo, sobre quem você se tornou depois de tantas coisas que viveu. Porque existem momentos em que a gente olha para a própria vida e parece não se reconhecer mais. Você já foi mais animado, já teve mais coragem, já acreditou mais nos seus sonhos, já rezou com mais facilidade. E agora talvez esteja vivendo no automático. Levanta, prepara o café, pega o celular, organiza a casa, pensa nas contas, resolve o que aparece e vai seguindo. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe aquela pergunta silenciosa: quem sou eu no meio de tudo isso? Às vezes passamos tanto tempo tentando ser aquilo que os outros precisam, que esquecemos de perceber o que está acontecendo dentro de nós. Você precisa ser forte para os filhos, precisa manter a calma dentro de casa, precisa sorrir no trabalho, precisa responder que está tudo bem quando alguém pergunta, precisa pagar os boletos, fazer a comida, comprar o remédio, resolver aquele problema que ninguém mais quer resolver. E pouco a pouco você começa a se definir pelas suas responsabilidades, pelos seus erros, pelas opiniões das pessoas ou até pelas feridas que carrega. Talvez alguém tenha dito uma palavra sobre você que ficou guardada no coração. Você nunca consegue, você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Talvez você tenha cometido um erro e desde então começou a acreditar que aquele erro é a sua identidade. Mas escute com calma nesta manhã. Deus conhece você muito além daquilo que aconteceu. Ele conhece a sua história inteira. Conhece aquela parte que você mostra e aquela que você esconde. Conhece sua fé e suas dúvidas. Conhece suas quedas e também cada vez que você tentou levantar sem contar para ninguém. E talvez seja justamente por isso que o evangelho deste domingo toca tão profundamente o coração. Hoje Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Primeiro pergunta o que as pessoas dizem sobre ele. Depois olha para aqueles que caminham ao seu lado e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que bonito. Jesus não quer apenas uma resposta repetida da boca dos outros. Ele deseja uma resposta que nasce de uma experiência pessoal. E nesta manhã essa pergunta também chega até nós. Quem é Jesus para você quando a porta da sua casa se fecha e ninguém está olhando? Quem é Jesus quando a resposta não chega? Quem é Jesus quando você está cansado, quando o dinheiro aperta, quando alguém da família preocupa você, quando o coração perde a direção? Não precisamos responder depressa. Hoje vamos colocar essa pergunta diante de Deus e permitir que ela atravesse nossa vida. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã de domingo eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem tentar parecer mais forte. Eu Te entrego este dia que começa. Entrego minha casa, minha família, meu trabalho, minhas preocupações, as pessoas que encontrarei, as decisões que precisarei tomar. Entrego aquilo que digo e aquilo que guardo, aquilo que consigo enfrentar e aquilo que tenho evitado. Entrego até as perguntas para as quais ainda não encontrei resposta. Jesus, quando eu esquecer quem sou, ajuda-me a lembrar quem Tu és. Porque quando reconheço Tua presença, começo também a enxergar minha própria vida de outro jeito. Que neste domingo eu não viva apenas de opiniões, medos ou lembranças do passado, que eu possa Te conhecer de verdade, não somente pelo que ouvi falar, mas pelo caminho que faço contigo. Fica comigo, Senhor. Entra na minha casa, senta à minha mesa, acompanha meus pensamentos e permanece perto do meu coração.
e que ao longo desta oração eu consiga responder não apenas com palavras, mas com a minha própria vida. Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Senhor Jesus, quando Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não está apenas acertando uma resposta, ele está reconhecendo quem está diante dele. E talvez seja justamente isso que esteja faltando em alguns momentos da nossa vida. Reconhecer Tua presença no meio daquilo que estamos vivendo, porque é fácil dizer que confiamos quando tudo está caminhando bem. Difícil é reconhecer quem Tu és quando a porta que esperávamos continua fechada, quando o filho não atende ao telefone, quando o exame médico preocupa, quando chega o fim do mês e o dinheiro parece terminar antes das contas, quando dentro de casa existe silêncio onde antes havia conversa, quando fazemos uma oração durante semanas e parece que nada mudou. Nessas horas, Senhor, nossa fé deixa de ser apenas uma frase bonita e passa a tocar a vida real. Pedro também não compreendia tudo, ainda teria medo, cometeria erros, faria promessas que não conseguiria cumprir, mas naquele momento ele reconheceu uma verdade fundamental: Tu és o Cristo. Isso nos consola, Senhor, porque significa que não precisamos estar com a vida perfeitamente organizada para Te reconhecer, não precisamos ter todas as respostas para continuar caminhando contigo. Não precisamos esconder nossas dúvidas para sermos amados por Ti. Talvez alguém esteja rezando conosco agora sentado na cozinha, com uma xícara de café já quase fria sobre a mesa, pensando em um problema que precisa resolver amanhã. Talvez outra pessoa esteja ouvindo esta oração enquanto prepara o almoço de domingo, arruma a casa ou cuida de alguém que está doente. Talvez exista uma mãe que acordou pensando no filho que se afastou, um pai preocupado porque não sabe como pagar uma dívida, uma esposa que sente falta do diálogo dentro do casamento, um jovem que olha para o futuro e não consegue descobrir qual caminho seguir. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes o nome delas, Tu conheces aquilo que ninguém vê, e hoje nós Te pedimos: entra justamente nesses lugares onde nossa fé está cansada. Cura em nós a necessidade de controlar tudo. Toca a ferida deixada pelas palavras que ouvimos. Toca a culpa por aquilo que fizemos e não conseguimos esquecer. Toca o medo de perder alguém. Toca essa ansiedade que chega antes mesmo de o problema acontecer. Ensina-nos a dizer no meio da vida concreta: Jesus, eu ainda não entendo, mas sei quem Tu és. E olha também, Senhor, para nossas famílias. Tu conheces as casas onde existe amor, mas também cansaço. Conheces aquelas famílias que se amam, porém já não conseguem conversar sem discutir. Conheces irmãos que não se falam, pais que esperam uma ligação, filhos que guardam mágoas antigas, casais que dividem o mesmo teto, mas carregam uma distância que ninguém percebe. Visita essas casas neste domingo. Onde houver orgulho, ensina alguém a dar o primeiro passo. Onde houver palavras duras, coloca mansidão. Onde houver silêncio causado pela mágoa, abre novamente um caminho para o diálogo. E pensa, Senhor, naquela pessoa que hoje vai colocar mais um prato na mesa e lembrar de alguém que não está mais ali. Naquela avó que sente saudade dos netos. Naquele homem que tenta parecer forte diante da família, mas está preocupado com o trabalho. Naquela mulher que cuida de todos e quase nunca encontra alguém perguntando como ela está. Abraça essas pessoas de um jeito que somente Tu sabes abraçar. Olha também para nossos filhos e para nossos jovens. Protege aqueles que estão longe de casa. Acompanha quem saiu cedo para trabalhar, quem está estudando, quem procura emprego, quem não sabe ainda que direção tomar. Guarda aqueles que estão se aproximando de amizades perigosas, das drogas, da violência e de caminhos que podem ferir profundamente suas vidas. Senhor, há pais que não conseguem dormir direito porque não sabem onde está o filho. Há mães que rezam baixinho antes de dormir e perguntam: meu Deus, onde foi que eu errei? Não permitas que a culpa destrua esses corações,
Dá sabedoria para orientar sem humilhar, coragem para colocar limites quando necessário, paciência para esperar e fé para continuar rezando mesmo quando nenhuma mudança aparece imediatamente. Para aquele jovem que está ouvindo esta oração e se sente perdido, sem propósito, sem vontade de conversar com ninguém, aproxima-te com delicadeza. Que ele encontre pessoas capazes de escutar, que não tenha vergonha de pedir ajuda quando precisar. Que descubra que sua vida possui valor e que nenhuma noite interior precisa ser enfrentada sozinho. Jesus, o Evangelho de hoje nos recorda que Pedro encontrou firmeza quando reconheceu quem tu és. Por isso, quando tudo dentro de nós parecer instável, queremos voltar ao essencial. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que permanece quando tantas coisas mudam. E se hoje não conseguimos fazer uma oração bonita, receberás esta oração simples. Se nossa fé estiver pequena, recebe esta fé pequena. Se nosso coração estiver cansado, recebe este coração cansado. Nós não queremos fingir diante de Ti, queremos apenas permanecer, porque talvez a fé mais verdadeira desta manhã seja simplesmente poder dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas ainda estou aqui e ainda quero caminhar contigo. Amém. Senhor Jesus, permanecemos diante de Ti nesta manhã de domingo e queremos colocar em Tuas mãos também aquilo que pesa no corpo, na casa e no bolso. Olha, Senhor, para quem está doente, para quem acordou sentindo dor e precisou fazer esforço até para sair da cama, para quem conhece de cor o horário dos remédios, para quem está esperando o resultado de um exame e tenta não demonstrar preocupação diante da família. Visita os hospitais, as casas de repouso, os quartos onde alguém passa grande parte do dia olhando pela janela. Aproxima-te de quem enfrenta um tratamento longo, de quem espera uma cirurgia, de quem recebeu recentemente um diagnóstico difícil. E olha também para quem cuida, para a filha que acompanha a mãe idosa nas consultas, para o marido que prepara o remédio da esposa, para aquela mãe que passa noites acordada ao lado do filho, para quem está cansado e mesmo assim continua dizendo: pode deixar, eu cuido. Renova essas pessoas, Senhor. Dá-lhes descanso quando for possível, ajuda quando for necessário e pessoas boas com quem possam dividir o peso. Nós te apresentamos também os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais que neste domingo estão trabalhando enquanto tantas famílias descansam. Dá-lhes sabedoria, atenção, paciência e humanidade. E agora, Senhor, colocamos diante de Ti uma preocupação que muitas vezes entra conosco até na hora da oração: o sustento da nossa casa. Tu sabes como pesa olhar para os boletos chegando. Tu conheces a preocupação com o aluguel, a conta de luz, a compra do mês, o gás, o remédio, a prestação atrasada. Conheces aquele momento em que alguém abre a carteira, olha o saldo no celular e começa a fazer contas para descobrir o que pode pagar agora e o que terá de esperar. Não estamos pedindo luxo, Senhor. Estamos pedindo dignidade, o pão de cada dia, comida na mesa, trabalho honesto, condições para cuidar daqueles que amamos. Abre caminhos para quem procura emprego, sustenta quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai ganhar no fim do mês. Abençoa quem acorda cedo para abrir uma pequena loja, dirigir, vender, cozinhar, limpar, construir, plantar, atender pessoas ou pegar ônibus antes mesmo de o sol nascer. Dá sabedoria também para administrar o pouco e o muito. Livra-nos do desespero que faz tomar decisões precipitadas. Coloca pessoas honestas em nosso caminho e ensina-nos a não medir nosso valor pelo dinheiro que temos. Porque hoje o Evangelho nos faz voltar novamente àquela pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Senhor, queremos responder também quando a vida aperta, quando existe abundância. Tu és o Cristo. Quando existe preocupação, Tu continuas sendo o Cristo. Quando compreendemos Teus caminhos,
Tu és o Filho do Deus vivo. E quando não compreendemos nada, ainda assim queremos permanecer contigo. É nessa confiança que agora nos unimos como irmãos e irmãs, pessoas de casas diferentes, cidades diferentes, histórias diferentes, mas filhos do mesmo Pai. E juntos rezamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir o pão de cada dia, por isso confiamos a Ti o pão que falta, mas também agradecemos pelo pão que já chegou. Obrigado pela água que bebemos, pelo café simples desta manhã, pela cama onde podemos descansar, pela roupa que temos para vestir, pelo barulho de alguém andando pela casa, pela panela no fogo, pela mensagem de uma pessoa querida, pelo abraço que talvez tenhamos recebido sem perceber quanto ele valia. Obrigado, Senhor, porque às vezes ficamos tão concentrados no que ainda não temos que deixamos passar aquilo que já está diante dos nossos olhos. Obrigado pela vida como ela está hoje, não como gostaríamos que estivesse, mas como ela está. E agora pedimos Tua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre sua casa, sobre sua família, sobre cada pessoa que você ama. Que o Senhor abençoe a porta por onde você sai para trabalhar e a porta pela qual espera voltar em paz. Abençoe a mesa onde sua família se reúne. Abençoe o quarto onde tantas lágrimas já foram derramadas em silêncio. Abençoe as conversas que precisam acontecer e as decisões que precisam ser tomadas. E quando alguma coisa tentar roubar sua paz durante este dia, que você se lembre da verdade que Pedro proclamou. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nossa segurança não está em compreender tudo. Nossa segurança está em saber em quem colocamos nossa confiança. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Toca o que está ferido dentro de nós. Aquece aquilo que esfriou. Fortalece aquilo que está fraco e faz do nosso coração um lugar onde Tua presença possa permanecer. Amém. E antes de encerrarmos esta oração, eu quero convidar você a permanecer mais um pouco na presença de Deus. Se puder, diminua por alguns instantes o ritmo de tudo ao seu redor. Não precisa fazer nada complicado. Respire devagar, deixe o coração descansar. Imagine que você está caminhando por uma estrada tranquila nesta manhã. O sol começa a iluminar o caminho, o ar está fresco. E por alguns instantes não existe nenhuma obrigação para resolver, nenhum telefone para atender, nenhuma explicação para dar. Você apenas caminha e percebe que Jesus caminha ao seu lado. Ele não está apressado, não chega cobrando respostas. Não pergunta porque você ainda não resolveu aquele problema. Não começa enumerando suas falhas. Ele simplesmente permanece perto. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando encontrar respostas para tudo. Talvez tenha perguntado por que certas coisas aconteceram, por que algumas pessoas mudaram, por que aquela porta se fechou, por que sua oração ainda parece sem resposta. Mas agora Jesus não pede que você explique sua vida. Ele apenas olha para você e faz a mesma pergunta que fez aos discípulos. E você, quem diz que eu sou? Não responda aquilo que acha que deveria responder. Responda com aquilo que existe verdadeiramente no seu coração. Talvez sua resposta seja: Jesus, Tu és aquele de quem eu preciso. Ou: Jesus, eu ainda estou aprendendo a confiar em Ti. Talvez você consiga apenas dizer: Senhor, fica comigo. E isso basta para começar. Agora imagine Jesus olhando para você com ternura, como se Ele conhecesse cada página da sua história. A página bonita, a página que você gostaria de apagar,
aquela decisão da qual se arrepende, aquela saudade que ainda aperta, aquela preocupação que você não contou para ninguém. E nesse encontro acolha no coração estas palavras: meu filho, minha filha, eu conheço o seu coração, não tenha medo de caminhar comigo. Permaneça alguns segundos nesse silêncio, fale com Jesus do seu jeito, não procure palavras bonitas, conte o que está acontecendo, diga o nome daquela pessoa que preocupa você, fale sobre sua família, sobre o dinheiro, sobre sua saúde, sobre aquela decisão, sobre aquilo que você tem medo até de admitir para si mesmo. E se nenhuma palavra vier, permaneça em silêncio. Deus também entende o silêncio. Senhor, recebe agora a nossa vida como ela está, não como gostaríamos que fosse. Recebe nossa fé ainda imperfeita, recebe nossas perguntas, nossos medos, nossas pequenas vitórias, nossas recaídas, nossos planos. Recebe este domingo inteiro, que hoje possamos olhar com mais carinho para as pessoas que estão perto de nós, que tenhamos paciência dentro de casa, que saibamos escutar antes de responder, que uma refeição simples se transforme em oportunidade de agradecer, que uma visita, uma ligação ou uma conversa possa aproximar quem estava distante. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, acompanha nossas famílias. Nossa Senhora Aparecida, cobre com teu manto aqueles que hoje precisam de consolo. Leva-nos sempre para perto de teu Filho e ensina-nos a confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. E agora guarde uma pequena declaração para levar consigo durante este domingo. Jesus, eu sei em quem coloquei minha confiança. Quando a preocupação aparecer, repita. Quando alguém disser algo que machucar você, repita. Quando os pensamentos começarem a correr para problemas que ainda nem aconteceram, pare por um instante e diga: Jesus, eu sei em quem coloquei minha confiança. Porque o Evangelho de hoje não nos pede apenas uma definição correta sobre Jesus, ele nos convida a uma relação. Pedro reconheceu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós também somos convidados a descobrir que quando sabemos quem Jesus é, começamos a enxergar de outra maneira quem somos nós. Você não é apenas o problema que precisa resolver, não é apenas o boleto atrasado, não é somente aquilo que alguém falou sobre você, não é seu pior erro, não é a fase difícil que está atravessando. Você é alguém que pode caminhar com Cristo hoje. Talvez ainda existam perguntas quando esta oração terminar. Talvez aquela situação continue esperando uma solução, mas você não precisa atravessar este domingo carregando tudo sozinho. Leve esta certeza: Cristo permanece presente no caminho. Se esta oração encontrou você em um momento especial, escreva nos comentários: Jesus, eu sei em quem confio. Escreva como uma pequena oração, uma decisão do coração para este domingo. E se você conhece alguém que está confuso, cansado, preocupado ou precisando reencontrar sua fé, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes, uma oração compartilhada chega justamente no momento em que alguém precisava perceber que Deus ainda estava perto. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco pelas manhãs. Antes das notícias, antes das preocupações, antes de entregar o coração inteiro à pressa do mundo, entregue-o primeiro a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado, com serenidade no coração, esperança dentro de casa e confiança para aquilo que você ainda não consegue compreender. Olhamos, quando você sabe quem Cristo é, nenhuma dificuldade precisa ter a última palavra sobre quem você é. Evangelizar é preciso.